Hoje a gente vai conversar sobre como um manual de guerra, feito esse livro aqui, ó, A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele pode servir na tua vida, para o teu cotidiano. Algumas pessoas têm dificuldade de ler esse livro aqui porque os exemplos são militares, né, são estratégicos. Pra você ter uma noção, é um livro datado de 6 séculos antes de Cristo. Então, assim, é um livro com um outro linguajar, tá entendendo? Então, assim, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui é simplificar e trazer como é que esses conceitos se aplicam na nossa vida e você vai entender. Você está em guerra e talvez você nem sabe. Todo dia é o dia de uma guerra diferente e você pode ser um general de guerra. Ou você quer ser só um soldado? A maioria das pessoas talvez sejam só um soldado, né? Sendo guiadas pelas circunstâncias. Mas eu quero que você seja um general de guerra. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal. Me segue em todas as redes sociais e vamos falar sobre esse manual de guerra aqui. Ó a cara do Sun Tzu aqui, ó. Esse aqui é o general que fez esse tratado de guerra. Algumas pessoas têm dificuldade de ler esse livro justamente por causa da linguagem dele, né? É uma linguagem voltada para a guerra. Imagina aí um livro milenar desse, feito por um chinês, século 6 a.C. Então, realmente tem uma linguagem um pouco complicada, mas a questão é você conseguir traduzir isso para a sua realidade, entendeu? Por exemplo, ele fala lá no primeiro capítulo a importância de você ter um planejamento para poder alcançar o seu objetivo. E não é assim não na sua vida. Quando você quer conseguir um objetivo, seja você ter uma empresa, você quer superar o seu concorrente, você quer passar no concurso público, você quer passar no vestibular, você quer crescer dentro da sua carreira. Se você parar para analisar, aqui está definido assim o campo de batalha, entendeu? Aqui está definido qual é o inimigo que você quer enfrentar. Né? Se você vai fazer um concurso público, por exemplo, você tem que entender qual é a diferença de uma banca para outra. E especialmente, o que é que eu sei, né? Quais são os conhecimentos, quais são os meus pontos fortes perante as provas que aquela banca, ela testa os conhecimentos, entendeu? Então, assim, ele fala também sobre essa questão de você conhecer a si mesmo e você conhecer quem é o inimigo que você está enfrentando, qual é o concorrente que você está enfrentando, entendeu? Qual é o desafio que você está enfrentando. E para isso é importante você ter um planejamento claro. Como é que você vai conseguir esse objetivo? Você precisa se conhecer acima de tudo, porque o Sun Tzu ele fala aqui, você está fadado ao fracasso se você não se conhece, se você não conhece o inimigo, se você não conhece nenhum dos dois. Então, enfim, da mesma maneira como esse conceito ele é utilizado dentro de uma guerra, é fundamental também que você conheça quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos e fortes do seu inimigo, daquilo que você está enfrentando. Então, a partir do momento que você elenca isso aí, você consegue montar melhor a sua estratégia, porque o primeiro momento é reconhecer quais são as minhas forças, quais são as minhas limitações, quais são as minhas fraquezas. Quem é o meu exército, como é o meu exército, entendeu? Meu exército você pode entender como se fossem as nossas habilidades, ou então como se fossem até as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, né? Aquelas pessoas que te apoiam. Vou colocar aqui um exemplo. Quando você vai fazer uma prova de concurso, uma prova de vestibular, né? Eu sei que eu sou muito bom em matemática e eu não sou bom em português. Aí eu vou organizar o meu tempo. Porque você está numa guerra, você tem que saber gerenciar recursos também, né? É uma das partes dos ensinamentos que ele passa aqui. Você tem que saber administrar os recursos que você tem e uma delas é tempo. Então, se eu tenho lá 4 horas de estudo, eu sei que eu tenho dificuldade em português e que eu sou muito bom em matemática e vai ser cobrado das 2 disciplinas, qual é a que eu tenho que dar mais ênfase? Evidentemente naquela matéria que eu tenho dificuldade, porque é essa matéria que vai me pegar, entendeu? Se você tem lá a sua empresa e você tem lá o concorrente, os dois fornecem serviços, por exemplo. E aí, você tem uma habilidade, você tem um recurso, né, no seu produto que é muito melhor do que a do seu concorrente. E o seu concorrente tem um ponto fraco lá. Mas o seu concorrente também tem um ponto forte. Você vai atacar o ponto forte dele ou o ponto fraco? Você tem que atacar exatamente no ponto fraco, onde ele está mais vulnerável, entendeu? Então, enfim, é a questão de você ter essa inteligência, ter essa estratégia de identificar quais são os meus pontos fortes e quais são os pontos fracos do meu inimigo para que eu possa gerenciar minha energia e conseguir ter o melhor resultado possível, entendeu? Essas aplicações aqui, elas vão para várias esferas da vida, né? Como eu estou falando aqui, vai até para as relações interpessoais, até para aquelas pessoas que querem, sei lá, gerar confusão com você. Então você pode utilizar esses conceitos também até para conseguir vencer esse tipo de coisa, né? Mas o Sun Tzu ele é bem claro aqui em relação a, tipo assim, a forma mais inteligente de você entrar numa guerra
é você sabendo que você já ganhou ela. Entendeu? Então, se você tiver que entrar, né, que você entre já sabendo que você vai ganhar. De qualquer forma, é fundamental você saber em que momento você deve lutar ou não, né? Quando você fala em relações interpessoais, qual o momento que vale a pena lutar? Quais são as guerras que eu estou travando hoje? Será que eu estou travando uma guerra que não é minha? A coisa mais frequente que a gente vê aí são pessoas travando guerras com coisas que não tem nada a ver com ela. Tá entendendo? Então, assim, você deve lembrar vários exemplos aí em que as pessoas entram em guerras que não tem nada a ver com ela, que elas não vão ganhar nada com isso, mas mesmo assim elas se desgastam, podendo se focar em algo que realmente vai contribuir na vida delas. Né? Se vocês querem um exemplo, política, religião, tudo isso aí é uma coisa que não vale a pena estar discutindo, estar batendo boca, mas as pessoas gastam energia levantando bandeiras e guerras que não são para elas, entendeu? Então a ideia é, você pode utilizar esses conceitos na sua vida para evitar esse tipo de situação, por exemplo, e focar a sua energia, os seus recursos em prol do seu objetivo. Uma parte muito interessante que o livro fala também é em relação às estratégias, a questão de você ter essa adaptabilidade em relação às situações. Que, por exemplo, eu montei o meu plano, mas pode ser, e provavelmente vai acontecer, que meu plano não vai seguir da forma como eu desenhei. Isso é natural, o plano foi feito para dar errado mesmo. Como é que eu consigo superar esse tipo de situação? Tendo exatamente uma estratégia, entendeu? Eu montei uma tática aqui para poder alcançar o resultado, mas pode ser que há uma variação ali naquele ambiente, naquela situação, naqueles recursos que eu tenho. De repente, naquele momento eu tenho menos dinheiro, talvez naquele momento eu tenho menos tempo. E aí, eu tenho que reorganizar a minha estratégia e montar um novo plano tático baseado naquela realidade. Entendeu? Então, essa capacidade que você tem de se adaptar às situações é fundamental quando você está em guerra, quando você está em busca do seu objetivo. Tem uma parte que ele fala sobre energia e como é que ele desenha essa parte da energia. Da mesma maneira, tu pode pegar as notas musicais, né, combinar elas e ter infinitos tipos de melodias, de músicas, conforme a necessidade, conforme aquilo que tu quer. Né? Tu quer uma música mais agitada, tu quer uma música mais calma, tu pode combinar as mesmas notas, né? O detalhe é isso, as mesmas notas para criar uma nova energia, né, que eles chamam de energia, uma nova energia, uma nova possibilidade para tu enfrentar as tuas situações. Então, enfim, tu tem que conhecer a ti mesmo. Uma coisa fundamental que ele deixa muito claro no livro, em diversos momentos, é você saber quem é você. Tá entendendo? Porque você precisa se conhecer, você precisa ter consciência das suas limitações, das suas energias, tá entendendo? Uma coisa fundamental também que o livro deixa claro em relação a você ter um método e uma disciplina, entendeu? Você precisa ter um método, você precisa, para tudo que você for fazer na sua vida, você tem que construir um método para que isso facilite o caminho, entendeu? A ideia é justamente isso, é você construir esse atalho para você conseguir o seu objetivo. Se você não tiver um método, se você não tiver uma rotina, como é que tu vai conseguir o teu resultado? Se tu não se programou, se tu não se planejou, né? Mesmo que os planos eles foram feitos para dar errado, mas ele pelo menos te dá um norte para que tu consiga construir uma estratégia para poder conseguir o teu objetivo, entendeu? A ideia é essa, a ideia é tu conseguir construir essa estratégia. Entendeu? A partir do momento que tu tem a tua estratégia, traçou o plano, qualquer mudança de realidade, tu adapta a tua situação e tu consegue superar aquela adversidade. Precisa entender que, acima de tudo, esse aqui é um livro de estratégia, entendeu? Estratégia de guerra, que tu pode aplicar os conhecimentos aqui na tua vida. Por mais absurdo que algumas coisas sejam, né? Alguns exemplos que fala lá sobre você usar o seu fogo, ataque por fogo, tu pode imaginar qual é a tua melhor habilidade, tá entendendo? Esse é teu fogo, e é esse teu fogo que tu vai utilizar. Para fechar com chave de ouro esse vídeo, eu vou ler algumas das minhas marcações que eu coloquei aqui no livro, tá? Vamos lá. Ok, essa parte aqui, ó. Por consequência, está dito, se conheceres o inimigo e a ti mesmo, não temos o resultado de 100 batalhas. Se conheceres a ti mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória também sofrerás uma derrota. Se não conheceres a ti mesmo, nem o inimigo, sucumbirás a todas as batalhas. Está perdido. Consequentemente, lutar e conquistar em todas as tuas batalhas não é excelência suprema. A excelência suprema consiste em quebrares a resistência do inimigo sem lutar. Assegurarmos-nos de não sermos derrotados está em nossas mãos, mas a oportunidade de derrotar o inimigo nos é dada por ele mesmo. A arte da guerra nos ensina a não confiar na possibilidade de que o inimigo não venha, mas na nossa própria prontidão para recebê-lo. Não na possibilidade de que ele não ataque, mas no fato de que fazemos nossa posição inexpugnável, entendeu? Palavra difícil. Mas o que ele está falando é o seguinte, não fique esperando que o inimigo não venha,
entendeu? Não fique esperando que o inimigo seja fácil. Prepare a sua força, se torne forte. Esse é o foco, entendeu? Como eu falei, esse livro aqui ele é para todo mundo, certo? Tanto aquela pessoa que está no meio corporativo, que está buscando ascender na carreira, aquela pessoa que é estudante, aquele empreendedor, aquele líder, todo mundo aqui pode se beneficiar muito da arte da guerra. Todos vocês vão entender, todos vocês são generais de guerra. Então, assim, se comportem como um, sejam estratégicos, tenham planos, se conheçam, entendam como é que é o inimigo, entendeu? Como é que o inimigo pensa. Então, a ideia é essa. Você gostou desse vídeo, não gostou? Então aperta a bomba do like, se inscreve nesse canal, me segue aí nas redes sociais e fala aqui nos comentários: eu sou um general de guerra. A gente se vê no próximo vídeo.